E fala aí galera, beleza? Aqui é o Diego. Nesse vídeo aqui eu tenho uma conversa aí bem bacana com um convidado super especial aí, com meu amigo Kleber Calderon, do canal Quanto Mais Cabelo Melhor. Tem algumas partes no vídeo aí que deu umas travadas aí na gravação na internet. Peço para você que considere essas partes aí, mas assista o vídeo que tá muito bacana. Então é isso aí, segue com o vídeo. Bater um papo aí sobre cabelo aí, porque é um assunto aí que tem bastante demanda aí, tem bastante dúvidas. Você pode contribuir muito aí com a gente, tanto no meu canal quanto no seu canal. Aliás, quem não foi inscrito ainda no canal do Kleber, tá? O nome do canal é Quanto Mais Cabelo Melhor. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, vai lá depois. E aí, Kleber, como é que você tá, meu irmão? Pô, tô bem. Prazer, Diego. Muito legal estar participando do seu canal. É um prazer muito grande. Acompanho o seu canal, vejo todos os vídeos e é uma honra estar participando. Então, vou fazer umas perguntas para você aqui. A calvície é algo aí que, assim como eu, você sofreu, né, com isso aí desde talvez quando era adolescente, quando era mais jovem aí, afeta aí a maioria dos homens, né? Mas quando que a calvície aí começou a te incomodar, assim, quando que chegou naquela hora assim que você acabava deixando de sair de casa, ou usava boné, ou evitava tirar foto, não ia em piscina, né? Eu vi que você mora perto do mar aí, né? Você é um cara que provavelmente gosta de frequentar a praia, às vezes deixava de ir na praia, tudo por causa do cabelo. Quando começou a calvície te incomodar aí? Então, a boa pergunta, Diego. A calvície começou a me afetar desde muito cedo. Eu era adolescente, eu tinha 16 anos. Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu era office boy e os colegas lá da empresa já falavam que eu ia ficar calvo. Eu tinha 15, 16 anos e já dava para perceber que eu ia ficar calvo. Nossa. Só falavam, seu cabelo tá bem ralo, tá bem espaçado. Então, assim, desde muito, muito novo. Eu tenho algumas fotos assim que já dava para reparar bem nas entradas. Minha coroa também começou Uhum. a espaçar desde muito novo. E é engraçado que o meu pai tem muito cabelo. Meu pai vai fazer 70 anos. Meu pai tem muito, muito cabelo. Só que a família da minha mãe, meus primos, meus tios, são todos calvos. E eu acho que eu puxei a genética da família da minha mãe. Entendi. Então, desde muito novinho, isso já começou a me afetar. E aí, aproveitando o gancho da sua pergunta, e eu comecei a tomar, né, na época finasterida, na época o minoxidil não tinha o oral, só que os médicos não receitavam aqui no Brasil, então eu passava Uhum. o tópico na cabeça, só que assim, não segurou, né? E aí, depois de um tempo, não tem milagre, né? O Dr. Wilson fala que se o medicamento fosse 100% efetivo, você começaria a tomar com 15, 16 anos, você não seria calvo, né? Então, assim, é um fato. Ele Sim. segura, ele retarda, mas ele não é 100% efetivo. E Ele não como minha cura, né? calvície era Não tem muito. como ele É, curar a calvície. Uhum. exato. Minha calvície era muito, muito agressiva. Então, eu continuei perdendo cabelo. Aí chegou um momento também que eu larguei mão dos medicamentos e optei pelo transplante capilar na época, que eu fiz uma FUT. Então, fiz uma FUT em 2009, se não me engano, Uhum. já fazem 14 anos, e aí fiz essa FUT, deu uma melhorada, mas era uma técnica mais arcaica do que a gente tem hoje, e continuei perdendo os cabelos nativos. E acho que se eu não tivesse feito nada, eu seria um grau 7 com certeza, tá? E aí depois eu fiz mais uma FUI, fiz numa franquia, Uhum. que a gente pode explorar também esse tema, e assim, melhorou bastante, mas não ficou ainda da forma que eu queria. E aí eu fiz esse último transplante capilar, que foi o terceiro, que eu fiz com o Dr. Vilca Giuliani, que eu gostei bastante. Aí deu uma boa, além de densidade, deu naturalidade pro transplante capilar. Quando você fez a primeira cirurgia, que foi o FUT, né, Isso. em 2009, bom, eu comecei a pesquisar sobre transplante capilar, assim, cara, não faz muito tempo, foi um pouquinho antes de eu fazer, né? Mas, assim, Uhum. acredito que nessa época que você fez, nem tinha a opção de FUE, né? Não Ou tinha, já tinha e não era muito. já tinha. Não, Eu né? lembro.
Eu lembro que o Rony é um ex-jogador do Manchester, da Inglaterra. Eu lembro que quando eu marquei para fazer, ele tinha acabado de fazer também e ele já tinha feito a FUE. Na época era muito limitado, era um ou outro assim, e eles optavam pela FUT. Era o Dr. Muricy, era o Dr. Alan Wells, que foi o que eu fiz. Quem mais? Tinha Uhum. alguns outros assim, o Wilson já fazia, só que o valor era muito mais alto. Então, assim, era muito limitado as opções. E sempre FUT. Aí lá para 2012, 2013, que a FUE começou a ganhar espaço aqui. Porque, assim, quando eu decidi fazer a segunda cirurgia, a primeira eu fiz no Dr. Alan Wells. É um Uhum. médico muito conceituado aqui em São Paulo. E na época, conforme eu falei, também não tinha muitos outros médicos para escolher, né? A FUT. E Sim. então optei pelo Dr. Alan e foi tudo ok, mas assim, a técnica, a época não permitia também uma cirurgia tão extensa, um mega transplante capilar. E aí eu fiz uma micropigmentação entre a primeira e a segunda cirurgia. E essa Entendi. micropigmentação ficou muito marcada na hairline, né? Hoje o cabelo ele tampa, mas assim, na Uhum. época ficou muito marcado, ficou muito artificial. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que raspar a cabeça. Isso me incomodava demais. E Entendi. ficava o cabelo bem curtinho, né? E eu falei, putz, eu quero fazer um transplante capilar para cobrir essa micro, além de dar mais densidade, né? Eu quero para cobrir a micropigmentação também. E só que eu Uhum. tava. A parte orçamentária, assim, tinha acabado de ter o segundo filho, tava com outras prioridades e, ao mesmo tempo, querendo fazer o transplante capilar. Por isso que a gente tem que ter muito planejamento. Sim. Eu falei, pô, Uhum. pintou uma oportunidade numa clínica de São Paulo, de Guarulhos, que se chama Yormed, e não é uma franquia, mas é como se fosse, tá? Ele só tem uma unidade, mas trabalha como se fosse franquia. E eu falei, pô, eu vi uns resultados no Instagram, fiz tudo errado. Eu vi resultado no Instagram, é até um alerta aqui para o pessoal, tá? Então, não procurei saber a fundo os resultados, quem que era o médico, fui meio que conversei lá com a vendedora, né, da Yormed, putz, ela, né, me prometeu muita coisa, ainda envolveu a vontade de fazer com o custo-benefício, eu falei, putz, vou lá, né, e acabei fazendo lá, e assim, o resultado, eu ainda dei sorte, tá, eu dei muita sorte, porque a médica que tinha lá antigamente, não estava mandando, depois a gente acaba descobrindo as coisas, né, ela não estava Uhum. mandando bem, e no dia que eu fui fazer o meu, ela teve um problema particular. Olha como é um problema isso. Tipo, ela não foi fazer a cirurgia, não desmarcaram e colocaram um técnico Aham. para assumir a minha cirurgia, né? Para comandar a equipe Putz, em cima da hora. em cima da Caramba. hora. E no final das contas, esse técnico foi melhor do que ela, porque o meu resultado, comparado com as outras pessoas que fizeram na mesma época que eu, ficou muito melhor que das outras pessoas. Mas eu corri um risco, não tinha um médico. Isso acontece uma intercorrência Caramba. durante a Sim. cirurgia, né? Eu tenho uma parada respiratória, acontece alguma coisa séria, não tinha um Uhum. médico lá. E aí, depois de que a gente vai Caramba. estudando, vai pesquisando, a gente vai vendo a importância das coisas, né? É. E assim, melhorou, mas ainda ficou muito retinha fizeram um V, assim, minha hairline, seguiram a micropigmentação, mas ficou muito reta. E ficou Ficou meio artificial, artificial. artificial. E a coroa também, eles não deram foco, só deram foco na parte da frente. Então, foi algo assim que me Entendi. incomodou ainda, né? Assim, o resultado não foi ruim, mas ficou longe de ser bom, de ser ótimo. E só que comparado com outras Entendi. pessoas que fizeram lá, ainda eu dei sorte. Hoje a Ayormed eu não indico Deu para sorte. ninguém, tá? Acho que é importante falar isso, tá, Diegão? Não indico a Tá. Ayormed. E os resultados hoje estão piores do que Uhum. há 2 anos atrás quando eu fiz. Tão péssimos, assim. Eles exploram muito a doadora do paciente e o resultado fica bem ruim. A pega, né, a gente utiliza muito esse termo, que é a quantidade de folículos colocados que vingam, né? Então, a quantidade de fios que eles colocam de folículos vingam muito pouco. Então, eles exploram muito sua área doadora, que é finita, né? Todo folículo que é tirado Sim. da parte de trás não tem como repor,
e aí acaba não pegando, acaba morrendo, isso é muito ruim. Caramba, cara. Então, assim, meio que igual você falou, na afobação, às vezes a gente olha só quantos seguidores tem a clínica no É, Instagram, três, o marketing que ela faz, né, nas redes sociais, enfim, e acaba indo só por isso. Às vezes nem conversa com ninguém que fez lá para ter um contraponto, né? Ó, não, eu não gostei disso, mas assim e tal. E é importante você falar, porque ultimamente eu tô vendo assim muita propaganda, assim, como se fosse é, um varejista, assim, cara, dando super uhum, promoções, descontos, brindes. Não que seja errado você dar desconto, brinde, assim, mas eu falo assim, se o trabalho já é um trabalho que custa um valor elevado, é porque precisa aí de é, sei lá, uma condição boa para se fazer o transplante. Então, não é exato, assim, pagar barato, você tem a certeza que vai ter um bom resultado, né? Então, é uma dica, uhum, aí, igual você disse aí, para as pessoas não cair nisso, né? Hoje em dia, com exato. tanta informação aí, com canais aí, igual o seu, dá para a pessoa pesquisar muito bem aí antes de procurar uma boa clínica. Exato. E é importante, né, Diego, a gente diferenciar o preço de valor. E quando a gente vai para o preço, a gente não está buscando o valor. O que é o valor? É o que vai trazer de benefício para a gente, valor agregado. Então, a gente tem que ter essa noção também, né? É lógico, a gente tem um Sim, budget, tem um orçamento, né, tem um valor teto que a gente pode gastar, mas é importante você procurar um lugar que vai te trazer o que você está esperando, né? Então, você só ir no preço normalmente dá errado. Então, você tem que fazer uma pesquisa bem detalhada. A gente tem casos no grupo, né, Diego, que de pessoas que é, pagaram um valor até mais baixo e tiveram resultados bons. Só que não é uma. Assim, aí o que acontece? Você começa a cair na sorte. Aí a franquia ou a clínica ela entrega um resultado bom e dois ruins. E aí você acaba meio que entrando nessa roleta russa. É complicado. É diferente de você fazer num lugar que só entrega resultado bom, né? Então, sim. assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Aí a pessoa fica bom, você fala, pô, aquele ali ficou legal, vou lá fazer. Então, importantíssimo, pesquisar muito. É, mais de 10 pessoas que fizeram, não vai nas pessoas que a clínica indica. Lógico que a clínica vai indicar os resultados ótimos, né? Então, você tem que pesquisar. A gente Sim, tem N com ferramentas certeza. hoje para isso, né? Vai no Google, vê as avaliações, vai no Reclame Aqui. Hoje, se você entrar no Reclame Aqui da Ormed, então, tem uma reclamação por dia lá. Então, assim, tá mais fácil de você descobrir quem que é bom, quem que é ruim, quem que vai entregar o que você quer. Então, fica mais fácil. Hoje, a internet, nesse ponto aí, trouxe bastante benefício para a gente. Cara, eu acho que não é nem muito assim você pensar em qual clínica você vai fazer, e sim o médico que vai fazer o seu transplante, né, cara? Exato, Porque muitas exato. vezes, igual você falou, às vezes estava marcado lá uma pessoa fazer, do nada já muda, ou tem uma rotatividade da equipe, né? Da equipe que está lá com o médico trabalhando. Só complementando o que você falou, cara, acho que você é um exemplo real disso, né? Você fez na Mais Cabelo. E assim, a Mais Cabelo de Maringá tem um Uhum, médico que está entregando bons resultados. E aí uma pessoa entra no seu canal e vê o resultado bom foi o seu da Mais Cabelo, ela não pode ter a ilusão que ela vai fazer na Mais Cabelo do Rio de Janeiro e vai ficar igual o seu, vai ficar bom igual. Então ela tem que ter essa visão do que os médicos são diferentes, as equipes são diferentes, né? E não é porque é uma franquia que tem o mesmo nome que vai ser igual para todos. Então ela tem que pesquisar os médicos lá do Rio de Janeiro, onde ela vai fazer. É uhum. importante a gente ter esse discernimento de saber que as franquias, não, o resultado não são iguais para todos. A Mais Cabelo de Maringá teve pessoas do grupo que fizeram lá e estão com resultados ótimos, porque é um médico, é uma franquia que tem uma pessoa responsável ali que faz né, todos os transplantes capilares. Sim. Agora, a Mais Cabelo, sei lá, de São Paulo, do Rio, de Minas, assim também, a gente não sabe. É importante, se você escolher uma franquia também, pesquisar os resultados do local que você vai fazer, não do Brasil inteiro. E aí, como eu já tinha feito a segunda cirurgia lá na Eurmed e tinha passado por todo
todos esses fatos que eu comentei, aí eu comecei a pesquisar bastante. Aí eu entrei num grupo do Telegram, que era um grupo lá do Vai Cabelinho do Magno, que tinha bastante Uhum. gente, bastante troca de experiência, e tinha muita gente que tinha feito no Dr. Wilker Giuliani, né, que é lá do Rio de Janeiro. E Sim. assim, todo mundo que fazia lá elogiava muito o trabalho dele, né? E era uma coisa assim muito natural, não era uma coisa assim que eram pessoas reais, estavam dentro de um grupo ali e trocando experiências de transplante capilar. E eu comecei a Uhum. sentir firmeza comecei a acompanhar o trabalho dele no Instagram também, ver vídeos, ver como que ele falava, né, dos casos que ele pegava. Ele pega muito caso de correção de transplante capilar, né, que foi mal sucedido em outros locais. E comecei a sentir firmeza. E aí eu entrei em contato com ele. Nossa, ele é uma pessoa muito acessível, né? Normalmente você vai conversar com o cirurgião, você fala com a secretária, com a vendedora. E aí Sim. eu adicionei no o contato dele e era ele mesmo que conversava comigo, assim, sempre muito uma pessoa não tinha tempo ruim. Ele fez uma consulta online comigo, e aí ele explicou, falou, ó, se você optar em fazer aqui na clínica, exatamente o que ele falou foi o que ele entregou, né? Ele explicou como que seria feito o transplante capilar, o que dava para melhorar, e olhou minha área doadora também, que já estava bem explorada, né? Depois de dois transplantes, quantos folículos dava para tirar, né? Em média. E assim, aí eu senti muita firmeza. Aí eu já estava num momento, uma situação financeira mais estável, né? Minha pequena, né? Já a questão aqui familiar já estava melhor estruturada também, o crescimento dos filhos. E aí eu juntei o valor, né? Do transplante capilar, né? Com calma, e aí acabei fazendo com ele. Então, depois de um ano e pouquinho que eu fiz esse com a Yormed, eu fiz o transplante capilar lá. Não, bacana, cara. E assim, a gente fica pensando, né? Depois de 3 transplantes, cara, como é que tá a sua área doadora hoje aí? Tá, ela acabou? Dá para fazer um quarto ainda? Como é que tá? Ó, segundo o Dr. Wilker, dá para fazer até mais uns dois ainda. Eu vou tentar Ô, mostrar louco. aqui, ó. Mas eu não quero. Mas para mim chega, já Ah, deu. já deu, né? Já deu. Vou tentar mostrar aqui. Dá para ver? Dá para ver. É, cara, Tem. aparentemente, né, assim, você vê às vezes o cara fez um transplante e fica umas falhas, né, cara? Fica Aham. umas marcações assim, e você aí, após 3 transplantes, né? E esse último aí, como é que foi? Foi extraído aí uma boa quantidade de folículos, ou ele deu Foi. uma economizada, porque ficou com medo aí de marcar, como é que foi? O que ele fez, tá? Ele fez a furação primeiro, para ver exatamente a quantidade de folículos que precisava. Então, ele mudou um pouco a sequência, né, que um transplante capilar normal faz, que é a retirada dos folículos, aí faz a furação e a colocação. Então, ele furou tudo primeiro, e aí ele viu a quantidade exata de folículos que precisava e retirou para ser bem assertivo. Então foram 4.000 folículos, foi acho que 4.050, deu um Aham. total de 10.000 fios. Assim, deu até uma quantidade legal, uma quantidade de um transplante capilar normal. Cara, muito boa, assim, a quantidade, até porque, se for comparar a minha, por exemplo, não foi nem 3.000 folículos, né? Foi 2.996. Uhum. E olha que ele ainda fez um planejamento, né? Como você disse. Já pensou se fosse extraído aí o máximo de folículos, tentado colocar, aí fosse colocado boa parte disso, mas uma outra parte teria sido perdida às vezes, né? Exato. Então, foi importante aí esse planejamento mesmo que ele fez, que deixou o seu transplante aí com certeza bem mais denso do que poderia ficar se fosse em uma outra clínica. E agora você está satisfeito já com o procedimento, assim? Como é que tá? Com quantos meses você está desse terceiro Uhum. transplante? Eu tô com 7 meses pós-transplante capilar. Acho que dá para evoluir mais um pouquinho ainda, né? Porque
Dá. A coroa demora um pouquinho mais, né? A circulação sanguínea da coroa é menor, então demora mais para evoluir. Mas, assim, se o resultado fosse esse que está hoje, eu já estaria muito feliz, porque agora, tenta até mostrar mais de perto aqui, ó. Eu gostei bastante da hairline, achei que a hairline ficou bem, bem natural. Eu sempre tive um pouco, Ficou bem nunca tive a natural. hairline reta, né? Então isso é importante falar. Uhum. Ele viu fotos de quando eu tinha 13, 14 anos e seguiu a linha, né, da minha, do formato do meu rosto, do meu cabelo. Sim. E a coroa deu uma boa fechada também. Então, a coroa que era algo que me incomodava, hoje só tem o rodamuinho aqui, que é normal também. Então, ficou com um resultado muito, assim, no meu ponto de vista, né? Eu gostei bastante, ficou muito bom. Cara, realmente, fica até imperceptível, né? Quem te vê não parece que você fez, nenhum transplante, enquanto mais três, né? Porque assim, igual você falou, se traçasse uma linha reta aqui, pô, e tem gente, né? Talvez você saiba lá no grupo, ou pessoas que você conhece, que a intenção dele é justamente essa, né, cara? Abaixar o máximo que puder a testa e fazer até com uma linha meio artificial aí. Mas Uhum. qual que é o que que de ruim pode acontecer se o cara abaixar muito essa hairline, né? O que pode acontecer aí com ele, né? O que que você acha Exato. que pode ser ruim aí É, para ele? esse é um problema que a gente comenta muito lá no grupo, né, Diegão? Porque se você desce muito a hairline, o que acontece? A quantidade de folículos que você precisa para poder dar uma boa densidade nessa hairline é uma quantidade alta. Imagina, se você, eu vi um vídeo do Houston falando que a cada dedo que você desce, para dar uma densidade boa, vai 1.400 folículos. Então você Nossa, imagina, você vai descer dois dedos aqui, vai 2.800. já é um Então, transplante quase. já é um transplante praticamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de hairline baixa. Primeiro porque a gente já não é mais jovem, né? Então, hairline muito baixa é para adolescente, criança. Então já fica uma coisa Sim. bem artificial, não fica natural. E ainda a reta, nossa, a Turquia faz muito isso, né, Diego? Então, os turcos, Uhum. eles têm o formato do rosto, do cabelo diferente do brasileiro, né? Então, na Turquia eles Do fazem muito latino, né? reto Uhum. e muito baixo. E aí, quando faz isso num brasileiro, cara, fica muito evidente que você fez um transplante capilar. Tem um colega meu aqui do prédio que ele tinha pouca entrada, hein? Ele fez um transplante capilar, desceram bastante a, a testa dele e fizeram bem reto. Nossa, você bate o olho e você fala, meu, isso aqui é transplante capilar. Até minha esposa, que não conhece nada de cabelo, ela falou para mim, falou, isso Uhum. aqui é transplante capilar, né? Eu falei, fez. Então, assim, aí fica uma. Aí o transplante capilar bom é aquele que ninguém percebe, né? Aquele Exatamente. que ninguém nota. O seu caso, nossa, ficou excelente, cara. Ficou uma coisa muito natural, né? Então você olha assim, parece que é o formato de quando você tinha 18, 19, 20 anos Aham. e passa tranquilo, passa despercebido. Eu acho que isso é importante, né? Então, Eu quando acho você. que o que mede aí a taxa de sucesso do transplante é justamente isso, né, cara? Tipo assim, a pessoa que não te conhece e não saber que você fez um transplante, né? Porque é muito chato. Não digo assim, saber que você fez um transplante, mas a pessoa só de bater o olho em você, saber, esse cara fez um transplante, né? Então, é exatamente, cara, baixar a hairline, como você disse, vai demandar de muito mais fios aí, então já pode te prejudicar a cobertura em cima, na coroa, enfim. E cada rosto é de uma forma, cara. Às vezes a gente vê uns resultados, mas o cara lá abaixou e o dele ficou bacana, cara. Mas assim, é um cara diferente, né? Você comentou Exato. sobre Turquia. Muita gente que está começando a pesquisar sobre transplante capilar, você joga lá no Google, lá, em qualquer lugar, aparece como se lá fosse o melhor lugar, né? Se a Turquia fosse o primeiro grau, assim, do transplante Uhum. capilar. E muita gente querendo ir fazer lá. E para você, na sua opinião,
quais que são os riscos, assim, ou assim, se a pessoa for fazer, o que que ela pode ter de problema se ela for fazer um transplante fora do Brasil? Perfeito, boa pergunta também. Há uns 10 anos atrás, eu acho que o Brasil estava num nível abaixo e a Turquia estava acima. Por que estava acima? A questão do preço, da questão de quantidade de clínicas que tinha lá. Então o pessoal ia muito para a Turquia e ficou essa coisa na mente das pessoas da Turquia, né? Sim, E hoje o Brasil evoluiu muito, questão dos profissionais, do, do nível dos cirurgiões brasileiros, e a Turquia ficou muito popular. Eu acho que caiu. E a questão do dólar alto também, né, Diego? Já não vale tanto a pena em questão sim, do valor. verdade. Né? E assim, respondendo a sua pergunta, quais são os riscos? Cara, N riscos. Por quê? Na Turquia, o órgão regulamentador de medicina permite que um técnico faça a sua cirurgia que não precisa ter um médico acompanhando. Aqui no Brasil é Entendi. diferente. Tem que ter um médico acompanhando a cirurgia. Nem que se ele não bote a mão, tem que ter um médico lá na clínica. Então, Entendi. você imagina, você está indo para um outro país, tá? Fazer uma cirurgia com uma pessoa que não é médico, que é um técnico, é um enfermeiro, né? E só aí já tem um risco muito grande. Segundo, a Turquia explora a sua área doadora até dizer chega. Eu já vi Ao casos assim máximo, né? de acabar com a área doadora do paciente. Então, assim, eles exploram ao máximo. E aí tem a questão da hairline também, que eles não primam por uma hairline tão natural, porque o formato o cabelo deles é diferente do nosso, e eles seguem o padrão Turquia, que é o Sim. padrão reto e testa baixa. Não sei se você chegou a ver o Diego Hipólito, o primeiro transplante capilar Uhum. ele fez na Turquia. O Diego Hipólito é um ex-ginasta, né? E Sim, acho que ele estava disputando o Campeonato Mundial de ginástica, aproveitou um intervalo que tinha lá na Europa de um torneio para o outro e fez lá na Turquia. Cara, ficou. Depois o pessoal que está vendo o vídeo aqui dá uma pesquisada na internet. Ficou muito reto, ficou bom o transplante capilar dele, mas ficou artificial. Você bate o olho e bateu fala, putz, muito. o cara fez fez transplante. E aí ele fez um outro no Brasil, eu não sei se ele fez com o Houston. Aí ficou bom, cara. Aí deram uma boa arrumada, ficou perfeito o transplante Entendi. capilar dele. Mas ele teve que refazer algo que o caso dele um só resolveria, entendeu? Então, assim, a gente tem que Aham. tomar cuidado com esse mito, com essa coisa, Turquia. Tem umas pessoas no grupo lá, né? Que tem essa coisa, vou na Turquia. Tem o grupo da testa baixa, tem o grupo mais, né? Lá no grupo, então a Tem. gente até brinca, né? Tem, lógico, com muito respeito, mas o pessoal fala, pô, não, vou para Turquia, vou fazer lá, vou ficar com 3 dedos de testa. Tem que Aham. tomar cuidado. E aí um outro ponto também, Diegão, que a gente acabou esquecendo de comentar, que é essa questão da testa baixa, que assim, o pessoal que está fazendo é muito jovem, né? Um exemplo lá do grupo, lá tem o Marcelão, o Luiz, e eles têm 25, 26 anos. E aí baixa muito a testa. A gente não sabe até que ponto que vai evoluir a calvície, Sim. né? Então, quando a gente é muito novo, a gente também tem o cirurgião, junto com o paciente, tem que explicar isso para eles. Falar assim, ó, vamos fazer de uma forma que vai dar densidade, seguir a linha do seu rosto, e mais para frente a gente vai vendo como que sua calvície vai evoluir, você vai precisar de um outro. Porque senão você usa toda a sua área doadora para baixar a testa. Imagina daqui uns 10 anos, se essa calvície progredir na área Sim. da coroa, na parte do centro da cabeça. Aí, cara, não tem o que fazer, né? Cara, é verdade. Inclusive o Luiz e o Marcelo lá do grupo, pelo menos para mim, na minha opinião, o resultado deles está espetacular, cara. Não, Tanto de um excelente. como do outro, né? Não Não, precisaria aí de uma correção, de abaixar mais. Para mim, cara, tá espetacular. não, são resultados assim que você bate o olho e fala, meu, o cara tem. O Luiz tá com uma franja Eu gigante, né? vi, O Marcelo tá com 3 dedos de testa. Cara, exatamente. eles têm resultados assim excelentes.
e eles estão cogitando fazer um próximo, então a gente tem que tomar um cuidado também, né? Aqui em Tem, casa o cara. pessoal brincava comigo, porque quando eu fui fazer o terceiro transplante, o pessoal começou a falar, é a Gretchen do transplante capilar, É porque já igual quer fazer um. tatuagem, né? Faz um, quer fazer mais três, Exato. quatro. E eu falava, pô, não precisa, tal, mas assim, eu sabia que não estava ainda do jeito que eu queria, tal, né? Agora, ok. Aham. Mas a gente tem que saber também o momento de parar, né? Porque os meninos lá, realmente, o resultado deles tá excelente. Eu vou acender a Não, luz tem. aqui, tá, Diegão? Deu uma escurecida. Fica à vontade. É, tem que saber dosar, né, galera? Porque, assim, tem a nossa opinião e tem a opinião do especialista, que é o médico, né? Então, se o cara lá tá, que tem mais experiência, tá te falando, pô, vamos fazer, não vamos baixar tanto a sua hairline, porque você é jovem e tal, não adianta às vezes querer bater o pé e falar, não, mas o meu gosto pessoal tem que ser baixo e depois acaba você se arrependendo, né, cara? Então é Exatamente. importante aí seguir o que o médico tá falando aí e vocês dois entrar em consenso, né, cara? Perfeito, é isso mesmo. Massa demais, Kleber. E assim, ó, uma pergunta que, cara, eu recebo muito lá nos comentários dos vídeos, principalmente de alguns react que eu fiz sobre transplante capilar, de resultados, da galera assim perguntando: ah, depois que eu faço o transplante capilar, eu preciso usar a medicação para sempre? Como é que é isso aí? Precisa? Precisa. Infelizmente, né? Precisa. Os médicos passam normalmente uma lista de vitaminas, né? De remédios. Assim, se o principal, né? A finasterida ou a dudacerida e o minoxidil. Tomou esses dois, tá ótimo. Assim, se você quiser Uhum. complementar com biotina, com outros itens, excelente, mas esses dois são primordiais, né? E você vai ter que tomar o resto da vida, não tem jeito. Por quê? O minoxidil, ele serve para dilatar os vasos sanguíneos, para ter uma circulação melhor sanguínea, e isso acaba aumentando a quantidade de fios que já estavam ali atrofiando, já estavam morrendo, e acaba engrossando esses fios. E Sim. a finasterida e a dudacerida servem para combater o DHT, que é o que faz cair o cabelo. Tomando esses dois aí, você já tá bem, mas tem que tomar, não tem jeito, porque a partir do momento que você para de tomar, volta a cair, né? E tudo que você segurou até ali cai, e o que você fez acaba meio que se perdendo, né? Então Sim, precisa cara. tomar, infelizmente. É importante, porque assim, às vezes a pessoa acha que, ah, eu fiz o transplante, e pronto, já está resolvido o problema da calvície, e depende, né? Muito variante, por exemplo, se o cara, como eu fiz mais a parte da frente, então assim, do meio para trás da cabeça, assim, a coroa eu fiz um pouquinho, mas boa parte do Uhum, meu cabelo é cabelo nativo, cabelo que não é transplantado, né? exato. Então, se eu parar aí com medicamento, com bloqueador de pode ser que desenvolva, né? O cabelo transplantado, não, ele não vai cair, né? Não vai. Mas aquele cabelo que eu já tenho, aí ele vai afinar, vai ficar pequeno, vai cair e não vai ficar legal o conjunto aí do transplante, né? Então é Exatamente. importante, sim, seguir o tratamento aí. Vi até alguns casos aí de alguns YouTubers mesmo que fez o teste aí, parou de tomar medicação e teve aí sim abriu um pouco aí o transplante, ficou meio falhado, enfim, então realmente precisa tomar. E, cara, e tomando aí finasterida ou dutasterida, você sentiu algum efeito colateral, que é mais uma dúvida aí, que a galera tem muito medo, né, de tomar aí esses medicamentos? Você sentiu alguma coisa? Então, não senti, ainda bem, Diegão. Eu tomava finasterida, né? A Uhum, finasterida, ela bloqueia o DHT em 74%. E aí eu tomava, não sentia nada. E aí eu migrei para a Dudaceride. Falei, pô, a Dudaceride é um pouco mais forte, né? Bloqueia em 93%, bem uhum, mais que 74% da finasterida. Falei, vou migrar, né, para fazer um teste. E aí eu tomo meia miligrama, né, dia sim, dia não, e uhum. também não percebi nada. Então, nesse ponto aí, acho que eu sou um privilegiado. Mas conheço pessoas que já relataram que tem um pouco de perda de libido, né? Então,
é algo assim que a gente tem que testar no nosso corpo, né? Ver qual vai ser o efeito, o que vai acontecer. E até o Mauro o Mauro, ele trabalha com o Dr. Wilker, né? E Uhum. fez uma enquete com os pacientes, acho que com mais de 200 pessoas, e tem um resultado legal disso, né? Acho que 70, 80% não tiveram efeitos, né, colaterais. Então é um número bem, bem importante. Mas Bem é expressivo. legal a gente falar aqui, né, Diegão, se você perceber alguma coisa, conversar com o seu médico, né? Explicar, ver o que pode ser feito. E se você parar também o uso, a finasterida, depois de 24 horas, ela já sai da corrente sanguínea. Então é uma coisa muito rápida, né? A dulocerida é um pouquinho mais, são 2 dias. Mas é uma coisa Uhum. muito rápida assim, de se resolver. Então, a galera às vezes, pô, comecei a tomar, e se ocorrer algum problema, nunca mais vou recuperar, sei lá, vou perder a libido para Não existe isso. sempre, ficar impotente, sendo que é só Uhum. você parar, né, descontinuar o uso aí do medicamento, sua vida volta ao normal, como você relatou. Exatamente. Tem pessoas que vão ter sim um efeito colateral e tem pessoas que não vão sentir nada, né? Acredito aí que efeito colateral a gente pode ter altos efeitos aí, ou aqueles efeitos até imperceptíveis. Então, como a gente havia, estava falando aí sobre, às vezes a gente tem medo de tomar algum medicamento, só que tem que ser sempre com orientação médica, né? Não perguntar para o Exatamente. colega o que ele está tomando e você vai na onda, né, cara? Não, tem que. É uma coisa muito séria, né, Diegão? Tem que conversar com o médico. Cada organismo reage de um jeito. Você perguntar pro colega e ele falar que tá tudo ok, qual garantia que você tem que no seu organismo aquilo vai funcionar, né? Sim. Então, o médico vai saber te orientar melhor, você vai ter um acompanhamento. É primordial fazer isso, né? Ter o acompanhamento de um profissional. E a partir do momento que você faz o transplante capilar, o médico tem que ter esse pós contigo, né? Então, de acompanhar. Lógico que tem gente que não mora tão perto da clínica, não dá para estar indo lá mensalmente, mas dá para conversar pelo WhatsApp, dá para explicar o que está acontecendo, o que você está querendo mudar na questão dos medicamentos, ver o que seu médico acha. Então é importante no pós também você ter esse respaldo da clínica que você está fazendo. É mais um item para se pesquisar, né? Para ver se a clínica tem um pós é, que te dá respaldo, que te acompanha. Bacana, cara. E sobre valores de transplante, que eu acho que após aí tudo que a gente conversou, né, a galera que Uhum. sofre aí com calvície fala, pô, então quero fazer um transplante, né, quero corrigir também esse problema que eu tenho, igual o Kleber lá, o Diego fez, mas e os valores aí do transplante, como é que tá atualmente? Ainda tá algo, a gente sabe que não é algo tão barato, né, é algo ainda bem inacessível para algumas pessoas, assim, mas para todo mundo é difícil, né, todo mundo tem que Uhum. fazer uma troca, né, eu vendi minha moto, eu fiz um planejamento, eu juntei um dinheiro para fazer Uhum. um transplante, né, acredito que você também não foi de uma hora para outra, pô, vou fazer um transplante e já sacou o dinheiro e foi lá fazer, né? Então acho que é difícil para todo mundo, mas é um investimento aí que vale muito a pena, cara. Pelo menos para mim valeu muito a pena. E como é que você acha que tá os valores aí? Tá numa média boa aí? Tem clínicas muito baratas, tem clínicas muito caras. Então tem para todo bolso aí, né? Exatamente, tem para todos os bolsos. Tem o Thiago Bianco, né, que é o médico das celebridades, cobra acho Uhum. que 60 mil, 60, 50 mil. Eu lembro que alguém me falou um dia aí, mas acho que tá nessa faixa, né? Então, Cara, um aí valor para mim assim. fica inviável, aí já não dá. Então, você tá falando aí sobre o Dr. Houston, o Thiago Bianco, sobre uns Isso. valores mais altos, né? Eu comecei com os mais altos, né, com os tops. Uhum. E E aí você tem os intermediários, você tem lugares muito bons hoje com valores mais acessíveis. Aí você tem, vou dar um exemplo, o Dr. Wilker Giuliani, onde eu fiz. Hoje, 17 mil você consegue fazer à vista lá. Uhum. 19 mil você parcela em 18 vezes no cartão, sem juros. Então, assim, essa questão que eu acabei falando agora é uma possibilidade também. Para quem não tem um valor para
para colocar para guardado, né? E consegue parcelar no cartão de crédito, também é uma É alternativa uma boa. opção. Tem um limite no Sim. cartão, se você vai conseguir pagar, você está com planejamento para poder pagar mensalmente, funciona bem também. E isso as clínicas antigamente não tinha, tá, Diegão? Não. Se você falar, na época que eu fiz a FUT lá, tinha que pagar à vista 5 dias antes do transplante. Então, isso ajudou bastante, tá? Essa questão das clínicas parcelarem no cartão. E aí você tem o Dr. Wilker, tem o Dr. Fabrício aqui em São Paulo, que é onde o Julian fez também, que ficou muito bom. Você tem, Excelente. Uhum. você até fez um vídeo mostrando a evolução dele, que ficou bem legal esse vídeo. Quem mais? Doutora Cíntia. A doutora Cíntia está um pouquinho mais, acho que é 23, 25 mil. Assim, você tem Uhum. outras opções num valores intermediários, né? E aí você tem as Sim. franquias. As franquias, tem franquia de 11, 12 mil, 14. E aí, assim, a franquia entra um pouquinho naquilo que a gente comentou de não entregar sempre resultados tops, né? Tem uma variação, porque tem a questão do turnover ser muito alto, de trocar muita equipe, muito médico. Quando o médico fica muito bom, ele não quer trabalhar na franquia, ele quer abrir a própria clínica Própria dele, clínica. entendeu? Uhum. Então, isso aconteceu com o Wilker. O Wilker trabalhava na Matarazzo. Se você destacar muito, ele pegou e abriu a clínica dele, né? Acho que é mais Certo. do que natural. Com E então, certeza. assim, aí a gente tem que avaliar. Aí, essas clínicas que nem o Juliano lá do grupo, ele fez na Aesthetic Hair, 10 mil reais. O resultado dele ficou excelente. Eu achei o resultado dele, assim, fora da Muito bom. curva. Uhum. Então, é um lugar que aí você começa a avaliar outros resultados, não vai só pelo resultado dele, né? Se outros resultados também estão ficando bons lá, é uma clínica que já dá para olhar com mais carinho. Então, aí, nessa faixa de valores, tem resultados bons também. Aí a gente tem que avaliar, né, e identificar algum lugar que esteja entregando resultados bons de forma constante e fazer nesse lugar. Então, assim, hoje varia muito. Então, varia de 10 mil até 60 mil. Então, aí vai É uma do variação muito grande, né? muito grande, muito grande. Exatamente. Hoje tem muito também, Diegão, paciente modelo. Paciente modelo é Uhum. quando os médicos estão querendo treinar a equipe é nova, e aí Uhum. acaba. Paciente modelo é um nome bonito para cobaia, né? E aí Uhum. o. Sim. E aí as pessoas pagam 5, 6 mil reais e acabam fazendo transplante capilar com essas equipes mais novas. Só que, putz, aí o risco vai lá em cima, né? Já Porque, pensou? né, é É uma o equipe seu nova, resultado na mão deles, né? Então, não na pode mão reclamar deles, depois, né? exatamente. Então, paciente modelo, eu não conheço ninguém que fez, assim, eu vejo muito propaganda no Instagram, no Facebook, até que as pessoas que fazem também acho que ficam até com vergonha de falar, né? Pode Acaba ser, falando só que fez pode ser. transplante capilar. É, mas é um risco bem grande, né? O valor é bem baixo, né? Acho que é só para pagar as custas lá da operação, né? Do transplante, mas É mais ou menos quando o cabeleireiro tá aprendendo a cortar cabelo, que daí vai você lá cortar o cabelo de graça, né? Só que o cabelo exato. cresce, né? Nesse caso, o Então, cabelo ainda cresce de volta, né? Agora é tirar o exato. folículo. Nossa, olha o risco. A gente estava falando aí sobre essas pacientes modelos aí, né? E eu acho que além da dúvida do valor do transplante, a galera pode ter algumas dúvidas mais superficiais, assim, se, pô, dói, transplante capilar dói, o que que você pode Ah, dizer aí, doeu em você? ótima pergunta. A, a primeira cirurgia que eu fiz, deixa eu só apagar uma das luzes aqui. A Uhum. primeira cirurgia que eu fiz, que foi FUT, eu tinha que. A FUT, obrigatoriamente, você toma anestesia, né? Aquela anestesia ultravenosa, que chama, né? Você toma na veia Sei, e você. Né? Então, a primeira eu não senti nada, né? Porque eu tomei anestesia, apaguei e acordei depois apagou. de 9 horas. Delícia. Só que tem um custo, né? É, Normalmente as clínicas cobram 3 mil reais para esse tipo Nossa. de anestesia.
E aí as outras duas que eu fiz, tanto lá na Euromed quanto com o Dr. Wilker, aí eu não. É anestesia local, né? Que é aquelas injeções que você toma no local que você vai fazer o transplante, e, e aí depois você não sente mais nada. Só que até o momento de você não sentir nada, tem as injeções, né? E, cara, é uma dorzinha assim, É. suportável, mas chata, né? Eu acho As que a única primeiras, dor, né? Pelo menos a que eu senti foi a da anestesia mesmo, na nuca. Aí é uma dor é, suportável, mas incomoda um pouquinho. E exato. depois, assim, eu apaguei, cara. E só Não, acordei e já meio que estava finalizando o é, transplante. Então, assim, foi melhor do que eu imaginava do que seria, entendeu? não, Então não dói eu nada, não. imaginei que a dor seria maior também. É uma dor assim chatinha, né? Que nem foi o que você falou, na nuca dói mais. E acho que as primeiras bem na parte que tem um nervo, né, Sim, na, na hairline da gente na testa, e aí também dói um pouquinho, né? Daquela puxada, né? sim. E mas depois também, cara, que tá anestesiado já era, aí você não sente mais nada. E Ah, o problema é que você fica sem sentir uma semana, né? Você fica com a cabeça meio, né? depois que, né, a primeira semana, tudo, mas é rápido também, não é algo que vai te impedir o transplante por isso também, né, cara? Então, né, é uma cirurgia, sim, só que ela é muito menos invasiva do que uma cirurgia comum aí, então pode ficar tranquilo aí. Não, isso Kleber, daí. mas ó, a gente está completando aí quase uma hora de live aí. Você quer fazer as considerações aí, até para a galera, né, não estender muito, a gente pode fazer depois uma outra aí com. Fala para a galera deixar nos comentários aí algumas questões aí, algumas dúvidas, ou se ela quer saber sobre algum outro assunto aí que a gente pode fazer até um outro vídeo comentando, né? Se quiser fazer umas considerações finais aí, fica à vontade. Perfeito. O assunto que rende muito, né, Diegão? A gente está Gente, cara. conversando aqui, não parece que passou uma hora, né? Então, o assunto que a gente gosta de conversar e que tem, assim, é muito amplo, né? Então, dá para explorar bastante. Tem Eu bastante queria. divergência, né? E, enfim, é um assunto que dá pano para manga, né, cara? Exato. Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando contigo, né, no seu Pô, canal. imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz aí com o convite e são um cara assim que tem uma paciência muito grande. A gente vê lá no grupo, são 300 pessoas quase, né? Então, Tem tem vários tipos de personalidade, de, é, de jeito de agir. Então, são caras diferenças, que né? Então, a gente tem creem. que aprender a conviver com todo mundo lá. De vez em quando sai uns arranca-rabo lá, mas é normal, a galera já até acostumou, né? Já até Então, acostumou, virou até motivo de piada no grupo, né? ué, ninguém mais fica incomodado com isso, não. Esse é um E cara que assim, leva tudo de é jeito muito importante leve. esses grupos, né, e muita gente que pode entrar lá, até mesmo quem não fez, né? No seu grupo, você tem grupo no Telegram também, para Ah, tirar legal. dúvidas da galera, né? Então é importante falar que na época que eu fiz, eu nem sabia que tinha essas coisas, né? Então, se eu tivesse num grupo igual o seu, igual o meu, a gente vai para fazer o transplante muito mais seguro, né, cara? Perfeito. Bem lembrado. Eu tenho um grupo no Telegram, né? O grupo do Telegram é mais tranquilo. O pessoal posta dúvidas pontuais. Lá tem 223 pessoas no grupo atualmente. Uhum. É um grupo bem interessante. O pessoal se ajuda bastante também. E depois eu passo o link também para o pessoal Né, aqui, quem quiser passa o link que participar. eu coloco na descrição quando a gente for postar esse vídeo Perfeito. também, quando você for postar no seu canal, enfim. E Beleza, é isso Kleber? aí. E a consideração Cara, final é essa: acreditar no transplante capilar, pesquisar um lugar bom para se fazer, né? E acreditar porque realmente funciona, realmente dá certo. Ó, eu era para ser um grau 7, ó. caramba, Tô, hein? tô Já com cabelo, pensou? né? E muda a vida de fato, né, cara? Assim, eu poderia, igual eu mesmo, poderia estar naquela brisa ainda de nem tirar foto, ter vergonha Uhum. de conversar com as pessoas, tal. Então, assim, com certeza a vida muda para melhor. Vou deixar o link também do seu canal para a galera entrar lá, que tem bastante conteúdo, bastante informação, assim como o meu canal.
e para ajudar vocês aí, principalmente, ou que fez o transplante, vai acompanhando, ou para quem não fez, né, e tirando informações, ver clínicas boas aí, e tirar todas as dúvidas. Beleza? Kleber, Perfeito, então é isso Diego. aí, meu amigo. Muito obrigado. E em breve aí faremos um novo vídeo aí, te respondendo dúvidas da galera, ou debatendo mais alguns assuntos, ou chamando até outras pessoas para participar com a gente nessa conversa. Beleza? A gente chama o Julian e o Adriano, a gente faz um ringue. Vai Sim, ser. daí não tem nem como segurar, né, cara? Mas é isso aí, meu irmão. Muito obrigado, Valeu. tá? Valeu, abraço e bom final de Abraço, dia aí. Diego. Até mais. Boa noite pra ti.